Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais essa live do portal Licitações Municipais. Hoje temos mais um convidado muito especial, já estamos aqui buscando conexão, um querido amigo Bruno Goffman. Essa aqui já é a nossa live de número 42 aqui do portal. Já estamos nos conectando com o nosso convidado. Vamos ver. Fala, meu amigo Bruno, tudo bem? Tudo bem, cara. Saudades de você, viu? De fato. Grande pão. Oi? Bruno, uma alegria. Eu arrisco dizer, Tiossi, que provavelmente você é uma das pessoas que eu mais vi ao longo dessa quarentena. Por isso que eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dizer que nós temos o Richard Gere, do Direito Administrativo, e você é o nosso William Bonner. Que é isso, meu amigo. Eu que agradeço a sua participação aqui. É uma alegria muito grande. O Bruno, que além de um querido amigo, né, sempre que eu tenho a oportunidade de me dirigir à capital paranaense, passo lá no escritório, tomo um café com ele, a gente almoça junto, bate um papo sobre direito administrativo. E hoje, sem sombra de dúvidas, o Bruno está aqui, não pela amizade, mas pela competência, um grande advogado, mestre em direito, professor de direito administrativo, e hoje vem para nos brindar com um tema muito importante, que é a questão do combate à corrupção nesses tempos de pandemia. Né? Muito tem se falado sobre a flexibilização no tocante às contratações públicas, as inúmeras medidas provisórias que foram editadas e que estão sendo editadas a todo momento. E a gente, além de tratar muito sobre um direito consensual, uma nova forma de visualizar o direito administrativo, a gente, sem sombra de dúvidas, precisa também ficar muito atento a esse momento, até porque não podemos ser ingênuos de que aproveitadores, de que pessoas com má índole possam se aproveitar desse momento de fragilidade. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, fique à vontade, a casa é sua, para suas considerações iniciais em relação a essa temática do impacto do Covid-19 no combate à corrupção. Bom, agora formalmente, né, queria desejar uma boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Boa parte são amigos nossos. Acabei de ver que o Dr. Laerte entrou, Dr. Edgar, meu querido guru de todas as áreas do conhecimento humano. E dizer que é uma honra participar desse portal. Você é um grande amigo que o direito me deu. E tenho certeza que esse convite parte da nossa amizade e não tenho dúvidas, Tiossi, que o STF anularia esse convite em razão da ofensa ao princípio da impessoalidade. Mas já que você cometeu essa sandice de me convidar para falar no seu portal, um portal que já foi um espaço que já foi ocupado por grandes amigos e grandes juristas, eu faço uso da palavra, né? E desde já digo para você que você está sujeito à imprevisibilidade, certo? Mas, meus amigos, a temática que me foi proposta pelo querido amigo Tiossi é de bastante interesse e é uma discussão que é importante neste exato momento. De início, Tiossi, eu gostaria de dizer que ontem, no nosso país, morreram, no total, 610 pessoas pelo Covid. Isso oficialmente. No estado do Rio de Janeiro, morreram 189 pessoas. Então vejam a gravidade desta pandemia. E o que me deixa mais preocupado ainda, Tios, é que no mesmo dia em que morreram 189 pessoas, nós temos notícias no seguinte sentido. Ex-subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro é preso por suspeita de fraude na compra de respiradores.
Então vejam, Rio de Janeiro, 189 mortes. Outra notícia, Amazonas compra respiradores inadequados em loja de vinho e paga 316% mais caro. Nós dois vamos concordar que vinho é muito bom, não é, doutor Edgar Guimarães? Mas não é o local adequado para compra de respiradores. Então vejam, meus amigos, o que eu quero dizer com essa introdução inicial é que é totalmente repugnante aqueles que estão se aproveitando desta pandemia para obter proveito pessoal, para se enriquecer ilicitamente, para provocar dano. E é por essa razão, meu amigo Tiossi, que eu não tenho dúvidas que essas pessoas desumanas, para não dizer outra coisa, elas merecem ser duramente repreendidas em todas as instâncias possíveis. Trazendo um pouco para o nosso direito administrativo, eu não tenho dúvidas que essas pessoas devem sofrer ação de improbidade e, ao final, serem condenadas com as consequências máximas que o artigo 12 da nossa lei prevê. Então, eu não tenho dúvidas que essas pessoas merecem, por exemplo, serem condenadas a devolver o enriquecimento ilícito que provocaram. Eu não tenho dúvidas de que essas pessoas devem receber penalizações no máximo da multa civil prevista, perder cargo político, ter os direitos políticos suspensos na penalidade máxima, porque é um absurdo, questão de humanidade, pessoas se aproveitarem desse momento. Eu acho oportuno também, eu sei que não é muito bem a nossa esfera, mas trazer o conhecimento dos amigos é uma medida que eu entendo por interessante, um projeto de lei que está em trâmite no Senado Federal, é o projeto de lei número 1797 de 2020, e que prevê a alteração do nosso Código Penal, e mais do que isso, prevê que aqueles que cometerem crimes contra a administração pública, como, por exemplo, a fraude à licitação, que é uma área do teu domínio, devem ser severamente punidos com o dobro da pena. Então, eu acho que a tolerância deve ser zero em relação àqueles que estão se aproveitando desse momento de caos para tirarem proveito pessoal. Nesse ponto, a gente tem que frisar que essa responsabilização deve ser tanto em relação aos agentes públicos que contribuíram para esses atos, para esses crimes, para esses atos ilícitos, mas também aos particulares que com ele concorreram para esse tipo de crime. Então, essa é a primeira perspectiva. Eu sei que eu estou no momento, comecei de uma maneira um pouco pistola e agressiva, porque, de fato, é algo que nos deixa indignado, né, meu caro Júlio? Mas eu queria deixar claro também, nessa primeira parte da minha fala, que a punição não é a medida mais eficiente. Nós estamos vivendo num estado de exceção, em que todos os entes federativos estão com os recursos escassos. Existem pessoas morrendo que dependem desses recursos. E é por isso, meu caro, que eu acho que nós devemos mudar um pouco a perspectiva de um Estado sancionador da punição propriamente dito, mas para, especialmente os órgãos de controle, leia-se Ministério Público, Tribunal de Contas, eles devem exercer um controle concomitante, ou seja, efetivamente deixar de lado a repreensão, mas trabalhar com a ideia de orientação. Eu tenho acompanhado as lives que têm se desenvolvido ao longo do tempo, o seminário do IPDA, meu caro professor Edgar, e eu tenho percebido que boa parte dos professores tem defendido exatamente essa ideia de que o controle deve ser concomitante, porque não é, meu amigo Tiossi, a gente sabe que muitas vezes não adianta reclamar depois que a vaca foi para o brejo, desculpa a linguagem popular, mas é exatamente isso. Pouco importa depois o Estado recuperar o prejuízo. A nossa necessidade é atual.
E é por isso que os órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, têm que se sentar à mesa dos gestores para discutir as contratações públicas que estão sendo realizadas neste momento. Então, até gostaria de enaltecer o nosso Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Eu sei que existem vários colegas que são de outros estados, então nós devemos enaltecer, não é só criticar o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, capitaneado pelo conselheiro Nestor Batista, e aqui eu faço uma menção especial também ao nosso querido amigo, Dr. Rafael Aires, que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem desenvolvido um trabalho muito interessante por meio de cartilhas, orientando os gestores públicos, desenvolvendo canais de orientação aos gestores públicos e aqueles que estão envolvidos nas contratações públicas, especialmente aquelas destinadas ao combate à pandemia. Então fica aqui minha exposição inicial. Eu, como não é um monólogo e é uma live, meu caro, eu acho que eu também gostaria de ouvir um pouco a sua opinião sobre o assunto e espero que na próxima vez eu possa falar de uma maneira mais calma e serena. Mas é o necessário quando a gente fala em corrupção e especialmente em combate à corrupção. Maravilha, Bruno. Concordo com você. Vejo muito pertinente essa sua fala inicial no tocante à punição severa para agentes públicos, servidores e empresas que eventualmente estejam se aproveitando desse momento de fragilidade para violar legislação e não só isso, né? Causar mortes, porque a gente vê que os números têm aumentado dia após dia. Então você trouxe casos do Rio de Janeiro, na qual houve um excesso, houve números ali que demonstram realmente esse aumento nas mortes e, ao mesmo tempo, prisões acontecendo também de forma concomitante em relação à contratação de bens, produtos para o enfrentamento do Covid. Teve o caso do Amazonas que você mencionou, eu tenho um caso aqui também do Amapá, que a CGU desarticulou um esquema ali de sobrepreço, superfaturamento de 814% na aquisição de produtos para o enfrentamento do Covid-19, e é algo que nós não podemos admitir, não podemos tolerar. E os órgãos de fiscalização, controle externo, seja Tribunal de Contas, seja Ministério Público, nesses casos em que, de fato, existe uma comprovação, existe um dolo, existe a intenção em lesar o erário público e automaticamente matar pessoas, né, um homicídio que vem acontecendo, deve sim ter a severidade da legislação e serem punidos com o máximo que tem a previsão na legislação. Mas como você bem complementou, nós não estamos aqui defendendo um direito sancionador, né? Nós não podemos, é claro, deixar que esses casos passem de forma ilesa. Nós precisamos, sim, desse controle concomitante, porque esses casos de detecção, sem sombra de dúvida, são casos de controle concomitante. Porque nós estamos diante do enfrentamento e houve essa desarticulação por parte da CGU, por parte de outros órgãos, em que culminaram nessas prisões, nesses processos. E isso, sem sombra de dúvida, faz com que exista uma boa aplicação de recurso público, porque o recurso público ele não chega efetivamente a ser empregado. E naqueles casos em que foram empregados, a gente consegue, por conta da brevidade, fazer com que esses recursos retornem ao erário público. E, como você bem frisou, precisamos ressaltar a importância desses órgãos de controle, porque a gente sempre vê, principalmente os jurisdicionados, tratando dos órgãos de controle como algo que realmente está ali apenas para punir, para multar, para fiscalizar. E, sem sombra de dúvidas, eu tenho percebido uma sensibilidade. O Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná é um exemplo, como você bem disse, os canais de orientação, canais de comunicação, tem o CACO, tem as cartilhas que foram providenciadas, tem aulas online, tem lá um link de perguntas e respostas frequentes, com respostas objetivas. Hoje mesmo, na parte da tarde, há poucos minutos atrás, eu estava participando, acompanhando, na verdade, uma live pelo YouTube do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 2 analistas ali debatendo, discutindo e respondendo questões em tempo real, e isso, sem sombra de dúvidas, deve ser ressaltado. Então, muito importante esse controle concomitante.
Bruno, mais um. Eu espero, meu caro, deixa eu só te interromper um pouco, mas eu espero que essa seja uma medida que venha para ficar. Essa é uma medida que não tenha sido implantada tão somente nesse momento de combate à pandemia. Nós que temos, pelo menos no escritório, uma grande atuação do Tribunal de Contas, nós sabemos a importância desse tribunal, sabemos a qualidade da equipe técnica desse tribunal e sabemos que eles têm totais condições de auxiliar o gestor público, especialmente aquele gestor público que não tem estrutura para tomar as devidas decisões, né? Perfeito, concordo com você. Espero que essas medidas fiquem, que elas sejam aperfeiçoadas, porque, sem sombra de dúvidas, os jurisdicionados possuem muito respeito e eles confiam muito nessas orientações. Eu estou voltando aqui porque eu vi um comentário, eu gostaria de fazer uma complementação. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Quando você falava da questão desses casos já de corrupção, de desvios para enfrentamento da pandemia, teve um comentário que falou, deixa eu ver se eu encontro. Enquanto você procura aí, Tia, se você me permite, claro, fica à vontade. Eu gostaria até de, independente, aqui não é o momento de defender A ou B, mas eu achei bastante interessante, não sei se os colegas tiveram a oportunidade de ver, um vídeo do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, no qual ele, respondendo a uma pergunta de jornalista, disse que, ao assinar qualquer autorização de compra, ao assinar qualquer contrato, ele fazia questão que, ao lado dele, estivessem o AGU, algum membro destacado da AGU, um membro da CGU, e do TCU e do Ministério Público Federal, para que ele tivesse segurança de estar fazendo a coisa certa e não responder com o seu CNPJ. Independente de críticas à parte, eu acho que é algo bastante interessante esse desabafo do então ministro, né? E representa um pouco da situação vivenciada por cada um dos colegas que estão diretamente envolvidos com as contratações públicas, né? Perfeito, eu tive acesso a esse vídeo, mas isso não significa, pelo menos ao meu ver, que o gestor público ele depende de uma chancela por parte do órgão de controle. Ó, eu tenho interesse em efetuar uma determinada contratação, uma aquisição, preciso ratificar uma dispensa e eu preciso da sua autorização. Não é isso que nós estamos aqui defendendo, sugerindo. Na verdade, o que nós estamos falando é o quê? Diálogo, transparência, porque isso, sem sombra de dúvidas, faz com que novas ideias surjam, que alternativas surjam e que demonstre realmente essa boa-fé por parte do gestor público. Eu encontrei aqui, Bruno, e um dos comentários foi o seguinte, mas com tantas brechas nas compras, sem nenhuma burocracia com dinheiro público, era esperado que isso ia acontecer. Eu não vejo dessa forma, eu respeito a opinião do amigo ou da amiga que colocou aqui, mas eu não vejo dessa forma. Eu vejo que as medidas de flexibilização, elas vieram em um bom momento, porque nós estamos falando de uma crise global, que ela afetou a economia, que ela afetou a política, que ela afetou as relações sociais e que ela afetou diretamente o direito. E afetando o direito, nós estamos falando de princípio da legalidade, nós estamos falando de legislações inerentes às contratações públicas, e como nós estamos em uma situação excepcional, nós precisamos de legislações excepcionais, porque a lei tradicional, a 8666, a lei 10.520 e outras legislações que tratam de contratações públicas, elas são obsoletas. Elas não trazem mecanismos e procedimentos adequados para esse tipo de enfrentamento. Então, eu vejo que o problema não é a legislação. E não adianta nós colocarmos as fichas, depositarmos em uma nova lei de licitações também, como se ela fosse capaz de acabar com qualquer tipo de corrupção. A corrupção existiu, ela existe e ela existirá. A legislação ela vem para dar meios para que o gestor público íntegro, aquele de boa vontade que precisa tomar medidas céleres para atender a população, ele tenha mecanismos para realizar isso daqui. Agora, independente de uma legislação flexível ou não, o corrupto ele vai continuar atuando. E é aí que nós precisamos dos órgãos de controle sempre atentos e o principal, controle social.
a população, a sociedade civil organizada precisa, de fato, comparecer e atuar de forma efetiva. Precisa fiscalizar, precisa acessar os portais de transparência. E isso, sim, fará com que o Brasil tenha um novo rumo, tenha uma nova forma de lidar com o dinheiro público. Mas mudando de assunto Esse é o Brasil que eu quero. Isso, esse é o Brasil que eu quero. Ô Bruno, eu gostaria de saber de você, já que você tem muita experiência nesse tema, corrupção. Vamos entrar numa temática aqui inerente à lei de improbidade administrativa. Essa lei que também ela causa um temor aos gestores públicos, porque a gente percebe, em alguns casos, um excesso, né, cometido em algumas situações pontuais específicas, não podemos generalizar, é claro, mas vem acontecendo um excesso na utilização por parte dessa lei de improbidade administrativa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dela em relação à interpretação no tocante à LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. O que ela tem a ver com a lei de improbidade administrativa? Perfeito, meu querido. A questão é basicamente a seguinte, eu só queria destacar que inicialmente nós estávamos falando e revoltados com os corruptos. Mas agora eu deixo de lado esse momento, coloco minha beca de advogado e de cidadão e gostaria de enaltecer a imensa maioria dos gestores públicos e a imensa maioria dos empresários e me solidarizar, porque esse é um momento que nós temos muitas incertezas e poucas soluções, ou então soluções de difícil aplicação. E eu tenho percebido, ao longo da nossa atividade profissional, né, doutor Edgar, doutor Paulo, eu tenho ficado muito indignado um pouco com a atuação do Ministério Público, até do próprio Judiciário, em relação a essa questão de improbidade. E eu imagino, para aqueles que são honestos e tentam fazer o melhor, eu imagino a dificuldade que é receber uma notificação por cometimento de improbidade administrativa, ou então receber a notícia de que está com todos os bens bloqueados. Ninguém gosta, absolutamente ninguém gosta de receber uma ação contra si. Então, é exatamente em relação a eles que eu gostaria de me referir agora, em solidariedade a eles. E eu penso que passou da hora, meu caro Júlio, que os órgãos de controle, agora no caso da improbidade, Ministério Público e Poder Judiciário, interpretem a lei de improbidade administrativa conforme a LINDB, conforme a Lei 13.65/18. Essa lei não é facultativa, ela é obrigatória na interpretação das normas de direito, notadamente as normas de direito público. É por isso, meu caro, que eu não tenho dúvidas que ao propor uma ação de improbidade, ao decidir em relação a uma ação de improbidade, o Ministério Público, o Poder Judiciário tem que analisar questões e postulações que envolvem valores jurídicos abstratos, conforme o artigo 20. É muito fácil você enquadrar o cometimento de um ato de improbidade com base em princípio da moralidade. É muito fácil você condenar alguém com base nesse princípio, que é bastante abstrato e amplo. Eu quero propor aqui que, especialmente nesse caso da pandemia, mas aí a gente fala de uma maneira geral, que o Ministério Público, o Poder Judiciário se coloquem no lugar daquele que está tendo que tomar decisão imediata. Essas decisões não são para daqui 3 meses, daqui 5 anos, são para já. Então deveriam se colocar no lugar desses agentes públicos e perceberem os reais obstáculos que lhes são impostos, conforme o artigo 22 da LINDB. Ao propor uma ação de improbidade, ao julgar, ao decidir em relação a uma ação de improbidade, é mais do que necessário que sejam analisadas as orientações do momento. É importante que daqui 5 anos, daqui 3 anos, o Judiciário, o Ministério Público, analisem ao apreciar, por exemplo, uma compra pública,
o contexto no qual ela foi realizada. Ou então, é necessário que se observe também um prazo de transição para que o gestor adote novas regras. Você sabe melhor do que eu que, querendo ou não, essas regras atinentes a licitações e contratos têm causado um maior alvoroço e uma série de dúvidas em relação aos gestores públicos. Inclusive, essa é uma das grandes importâncias do seu canal. Mais do que isso, meus amigos, é importante que ele analise as orientações gerais da época, conforme o artigo 24 da LINDB. É muito fácil, depois de 3 anos, eu criticar uma contratação que teve que ser tomada imediatamente. Essas são questões bastante gerais, enfim, mas eu gostaria de me abordar agora de uma forma mais específica e trazer proposições. Penso que, de acordo com o artigo 28 da LINDB, que prevê que o agente público só vai ser responsabilizado em caso de dolo e erro grosseiro, que nós temos que parar de falar em culpa, notadamente a culpa simples, quando nós aplicarmos a lei de improbidade administrativa. Inclusive, é bastante interessante, aí eu trago o conhecimento dos colegas, a 4ª e 5ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tem um enunciado, o enunciado 10, que diz que o artigo 28 da LINDB revogou parcialmente o nosso artigo 10 da Lei de Improbidade, que era aquele que previa a improbidade por culpa. Ele revogou, ainda que de maneira tácita. É por isso que nós devemos acabar com essa discussão a respeito de culpa na ação de improbidade, ainda mais no contexto que envolve as decisões e compras tomadas em relação à pandemia. Outra questão que me incomoda muito, e aí nós vamos falar do consequencialismo previsto no artigo 21, que é aquele que prevê que o órgão de controle, aquele que vai decidir, devem analisar as consequências práticas da sua decisão. Todos nós sabemos que a lei de improbidade administrativa possibilita, de plano, que o judiciário decrete a indisponibilidade de bens. Essa indisponibilidade, há muito tempo eu já venho discutindo, especialmente aquela preferência de penhora de conta corrente. Essa penhora de conta corrente, especialmente quando nós falamos em pessoas jurídicas, em pessoas físicas, inviabiliza totalmente a vida ou da empresa ou daquela determinada pessoa. Então, nesse momento, o Poder Judiciário, especialmente nesse contexto de crise econômica, ao tomar uma decisão por indisponibilidade, eu penso que tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário devem sopesar uma série de valores. Devem sopesar, por exemplo, a função social de uma empresa. Devem sopesar a dignidade da pessoa humana. E eu penso, em que pese exista uma escala de prioridades, de acordo com o nosso Código de Processo Civil, especialmente quando nós falamos em dinheiro, eu penso que esse é o momento de flexibilizarmos. Penso que deveria, por exemplo, num contexto em que todos nós dependemos de dinheiro, que seja dado preferência, por exemplo, a bens móveis e imóveis, bens imobilizados, porque senão nós já temos empresas quebradas. Imagine se virar moda bloquear dinheiro de empresa, ainda mais liminarmente. Então essa é a minha primeira proposição. Muitos devem estar falando, não, mas não pode se quebrar um paradigma e uma imposição legal. E aí, doutor Edgar, doutor Paulo, meus colegas de escritório, é algo que nós temos defendido muito. O nosso Código de Processo Civil, o nosso novo, nós costumamos dizer novo, mas não é tão novo assim, ele equiparou, para fins de penhora, dinheiro à fiança bancária
e seguro-garantia. Impôs uma série de condições para que sejam aceitas. Então, qual que é a ideia? Nós não vamos alterar ordem alguma de penhora. A minha proposição é de que, neste momento, principalmente, as penhoras sejam substituídas por fiança bancária ou seguro-garantia. É o meio menos oneroso de constrição. A lei, por exemplo, impõe que, do valor total do suposto dano, o seguro-garantia albergue também 30% a mais desse suposto dano. Então, se você fizer numa seguradora idônea, por um prazo de validade razoável, eu não vejo o porquê se negar esse tipo de substituição. O grande problema é que nós temos visto que ainda existe muita reticência em relação ao Ministério Público, em relação ao Judiciário. Eles têm medo dessa possibilidade. Mas esse é um grande exemplo de situação que pode permitir essa mudança efetiva de mentalidade. E trago aos colegas aqui, inclusive, que o próprio CNJ, em um procedimento que lhe foi imposto, decidiu, isso no âmbito trabalhista, aí, nos colegas, já identifiquei o Dr. Laerte, o Dr. Jaziel, que atuam efetivamente nesta área, no âmbito trabalhista, permitindo que depósitos recursais sejam substituídos por fiança bancária e seguro-garantia. E aí eu te pergunto, Tiossi, por que não na ação de improbidade? Por que não? E para acabar e para finalizar essa minha segunda fala, em relação à LINDB ainda, o artigo 26 prevê a possibilidade de celebração de compromissos e de acordo. O que eu quero aqui propor é o seguinte, e aí nós podemos falar em acordos nas ações de improbidade, acordos de leniência. Minha proposição é muito simples, que multas, ressarcimentos ao erário, enfim, todas essas cláusulas previstas em um contrato de leniência, ou acordos celebrados no âmbito de ações de improbidade, neste momento, sejam revertidas ao combate à pandemia. Sejam revertidos em respiradores, não voltem diretamente aos cofres, mas que esses acordos contemplem essa possibilidade. Então vejam, meus amigos, essa é a leitura que eu faço da ação de improbidade. Então eu peço, na verdade, eu faço um apelo aos órgãos de controle, ao Ministério Público, ao Judiciário, que neste exato momento de pandemia é necessário olhar e se colocar um pouco no lugar do gestor ou daquele quem contrata com a administração pública. Maravilha, Bruno. Muito interessante essas provocações e reflexões. Concordo com você em relação ao artigo 20, que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos. Então, a LINDB ela precisa, de fato, ser empregada nos processos, nas ações civis públicas de improbidade administrativa, porque o que eu tenho visto é o que o professor, nosso querido amigo Renato Tinho Andrade sempre fala, né? É o crime hermenêutico, é o ilícito hermenêutico, crime de opinião, crime de interpretação. E daí a gente vê muitos despachos, muitas liminares concedidas ali para indisponibilidade de bens, com base no princípio indúbio pro societá. Mas onde isso é um absurdo. Onde... É um absurdo. Então, até gostaria de ouvir você um pouquinho sobre esse indúbio pro societá. O que você tem para falar sobre isso? Qual que é a base legal desse princípio que praticamente ele serve como respaldo na maior parte dos casos nas ações civis públicas de improbidade administrativa? Você está querendo me provocar. Hoje é sexta-feira e está querendo que eu perca a linha, né? Veja, eu sou muito crítico a esse indúbio para a sociedade. Porque eu te desafio, me apresente com base em que é aplicado o indúbio para a sociedade. Me diga qual é a baliza legal. Em contrapartida, eu te dou um fundamento legal para a presunção da inocência, que é a nossa Constituição.
Então, você indisponibilizar bens, você dá prosseguimento a uma ação de improbidade. Então, somente em indício, eu vejo com bastante reticência, de uma maneira bastante crítica. Viu como eu consegui responder sem me alterar? Muito bom, show de bola. O Bruno é sempre show. Bruno, olha só, temos aqui a participação do nosso amigo Laerte, experiente advogado, e ele fala o seguinte: Meu compadre, meu compadre. já pensou a tal síndrome da caneta paralisante em meio a uma pandemia? Vidas estão em jogo. A gente sabe que, de fato, essa síndrome existe, o direito administrativo do medo. Já tratei isso com vários colegas. O próprio Instituto Paranaense de Direito Administrativo trouxe a academia para debater isso nos congressos, né, ouvindo grandes juristas sobre essa temática. A gente constatou que é um fato, né, que isso existe e que esse medo, esse receio de responsabilização, ele acontece. E eu acredito que nesse momento de pandemia, isso está potencializado. Por mais que nós tenhamos legislações flexibilizando as contratações, eu tenho ouvido muito que a dispensa de hoje é a improbidade de amanhã. E pode ser que de fato seja, caso o gestor público não motive a decisão tecnicamente e economicamente, caso ele não apresente as razões, caso ele não mostre quais eram as circunstâncias. Porque isso tem que ficar muito claro e expresso no processo. Porque daí vem daqui 3, 4, 5 anos uma eventual ação, um inquérito que seja, e o processo precisa estar detalhado, falando qual de fato era a legislação, a medida provisória, as circunstâncias com base lá no artigo 22, as peculiaridades regionais que fizeram com que o gestor tomasse aquelas medidas dentre as alternativas existentes. Então, eu acredito que essa teoria da caneta paralisada, ela ganhou uma potencialização nesse momento, porque nós estamos em um momento de pressão. E quanto maior a pressão e a cobrança por parte de celeridade do gestor público, menor é o tempo dele planejar, raciocinar, procurar alternativas. E isso faz com que os riscos para um erro sejam maiores. A gente sabe que o errar é humano, faz parte da aprendizagem, faz parte do aperfeiçoamento, e esse errar não significa um dolo, não significa má fé. Se tem alguém que não errou, essa pessoa está lá em cima. Nós, enquanto humanos, erramos, e isso por si só não pode ser motivo de uma punição severa, principalmente através de uma ação civil pública de improbidade administrativa. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa teoria da caneta paralisada, como que você visualiza com que, principalmente, os pareceristas jurídicos consigam, nesse momento, ter uma segurança jurídica para a emissão dos pareceres. Veja, Tioss, eu acho que tudo que você disse coaduna com tudo que nós falamos ao longo desse momento. O fato é que o gestor público, ele se pela de medo dos órgãos de controle. É por isso que é fundamental a participação, desde já, desses órgãos de controle na orientação, porque isso serve como uma forma de precaução para uma repressão futura. Então, os órgãos de controle têm que ser parceiros do gestor público. Os nossos colegas pareceristas também, eu imagino qual é a dificuldade deles de exarar um parecer nesse exato momento. Mas também a gente deve lembrar que esse não é o momento para os covardes. Semana passada eu estava assistindo uma live da qual participou o meu grande ídolo, o Dr. Edgar Guimarães, com o nosso colega João Paulo, lá do IDANS, e é bastante interessante que ele estava falando a respeito exatamente da possibilidade do gestor público responder à ação de improbidade, sabe por quê? Omissão. Omissão. Então, vejam, é bastante importante que o gestor público, ao tomar uma decisão, ele tenha essa chancela, ele tenha essa segurança. Agora, você há de convir comigo, não dá para esperar. A necessidade é imediata. Imediata. E quem esperar pode conviver para o resto da vida
com este arrependimento de não ter feito absolutamente nada. E é por isso, meu amigo, que eu acho que nós devemos efetivamente, aí na condição de advogados, por exemplo, sustentar, por exemplo, a aplicação efetiva da lei de impugnação de improbidade administrativa. Bater nessa tecla até convencer o judiciário e os órgãos de controle da sua efetiva aplicação. Trabalho de formiguinha. Mas isso nós temos que fazer em prol daqueles que estão decidindo por todos nós. Né? Apenas só para trazer, não sei se você viu, já que teu canal é de licitações municipais, ontem um colega do escritório, o doutor Ricardo, estava me mostrando que o governo federal desenvolveu um painel para transparência das compras no âmbito federal, especialmente do Ministério da Saúde. Me bateu uma grande curiosidade, não sei se você viu, mas do valor desembolsado em relação às compras do Ministério da Saúde, 1,5 milhão de reais foram destinados e decorreram de contratações por pregão. E 1,5 bilhão foram por dispensa de licitação. 1,5 bilhão. Não sei se você tem conhecimento dessa proporção aí nos demais âmbitos, mas demonstra também que é muito mais fácil, ao invés de fazer o pregão, exercer a dispensa, né? Perfeito, Bruno. O Ministério, né, do Planejamento, o governo federal, ele vem disponibilizando algumas ferramentas, até porque a Lei 13.979, ela fala da disponibilização de forma imediata dessas contratações com base na Lei 13.979 para o enfrentamento da pandemia. O que eu tenho percebido é que municípios, principalmente por conta da sua estrutura, a questão da capacidade, a questão do material humano envolvido, eles muitas vezes não detêm uma tecnologia para a criação de um portal específico, assim como aconteceu no âmbito do governo federal. Então, eles têm disponibilizado no formato tradicional, no portal de transparência tradicional, assim como disponibiliza as demais contratações públicas. Mas essa informação que você trouxe é bem interessante, até para demonstrar que as contratações diretas, elas possuem esse amparo legal. É até um motivo, né, que eu venho defendendo bastante, assim, que nós precisamos descriminalizar as contratações diretas, porque o que eu sempre ouço é que licitação é lícita, é correta, como se o simples fato de instaurar um processo por si só garantisse a lisura do procedimento. Tanto é que quando tem alguma grande operação, prisão, corrupção, a primeira palavra que o gestor ou que o advogado vai ali para a imprensa e fala é o seguinte: não, mas teve a licitação. Fique tranquilo, o processo licitatório foi realizado. Mas isso por si só não garante a lisura. As contratações diretas possuem previsão, está lá na Constituição Federal, inciso 21, artigo 37, ressalvados os casos previstos em lei. E é o que o doutor Edgar sempre fala. Não significa um cheque em branco na mão do gestor. Precisa, sim, verificar quais são as hipóteses previstas em lei e quais são os requisitos. Então, existem algumas legislações que apresentam essas hipóteses e, se respeitadas essas hipóteses, ela pode sim ser realizada. E aqui no momento da pandemia é uma alternativa. O artigo 4º da Lei 13.979 não traz a dispensa como uma regra, porque ele fala dispensável. Dispensável significa que o gestor tem a opção de realizar uma licitação ou de efetuar uma dispensa. Por isso que ele precisa motivar a sua decisão, inclusive indicando os motivos em que ele não optou por um pregão. Nós estamos em uma situação... Motivação, né? Motivação. Sim, sem sombra de dúvidas. É uma situação emergencial, mas eu consigo visualizar uma emergência absoluta e uma emergência relativa. Uma emergência absoluta é aquele caso em que o gestor consultou o seu estoque, o seu almoxarifado e não tem nada. Ele consultou a sua central de contratos, o seu setor de licitações e não existem atas de registro de preço, contratos vigentes com fornecedores que possuam objetos compatíveis para o enfrentamento. Aí sim, ele precisa utilizar da celeridade de uma dispensa de licitação para enfrentar a pandemia. De modo que o pregão ele é cabível
naqueles casos em que o gestor ele consulta, possui contrato vigente, possui um estoque relativo e ele tem esse tempo, mesmo que para um pregão express, em que o prazo foi relativizado e foi trazido para metade, de instaurar um procedimento. Né? Mas é muito interessante essa informação que você trouxe, desses números significantes, porque às vezes aquela pessoa que não está tão antenada no meio jurídico, que não entende efetivamente quais são as regras específicas inerentes às contratações públicas, parece que fazer contratação por dispensa ou sem licitação, porque quando a gente vê lá um slogan na mídia, é o quê? Contratação sem licitação de R$1 bilhão. Um letreiro. Isso já parece que é um outdoor. Isso, que é algo ilegal. Mas temos que ter muita cautela. Essas contratações, elas possuem procedimentos. Esses procedimentos precisam, por mais que tenham sido relativizados pela Lei 13.979, observar os requisitos lá do artigo 26, porque a 8666 ela é aplicada de forma subsidiária. Então, nós precisamos justificar o preço, justificar a escolha do fornecedor. E eu, particularmente, vejo com bons olhos essa medida provisória 961, que foi agora publicada dia 7, no Diário Oficial da União, em que ela aumentou para 50 mil aquisição de bens e serviços e 100 mil compras, serviços de engenharia e obras. Isso daí já acontece na lei das estatais. E existem estatais municipais, existem estatais que estão aí utilizando esses limites e que não são questionados. Mas agora, quando vem para a Lei Geral de Licitações, eu recebi várias mensagens aqui falando que agora que a farra vai acontecer, que agora que os gestores não vão licitar. Será que já foi feito um estudo, ou que essas pessoas têm acesso aos estudos? Porque eu sei que o Ministério da Economia já fez esse estudo, principalmente quando o decreto federal, lá em 2018, atualizou os limites das modalidades de licitação, ainda que foi uma atualização tímida, porque atualizou só em 120%, quando, na verdade, a correção de 98 até 2018, 20 anos, demandaria uma atualização de 240%. E existem vários estudos falando de o custo de uma licitação. E, às vezes, essa burocracia, esse custo, essa morosidade para instruir e instaurar um processo, ele não compensa. A contratação direta, muitas vezes, ela atende o princípio da eficiência. E não existe um princípio lá na Constituição que se sobrepõe em relação a outro. Eles não divergem, eles convergem. É preciso avaliar o caso real, a situação fática. Então, ao meu ver, essas contratações, via dispensa, com um valor que foi majorado, veio em um bom momento. Sabe por que em um bom momento? Porque nós estamos falando em isolamento social. E os municípios, principalmente, 5.570 municípios no país, por mais que nós tenhamos o Decreto Federal 10.024 de 2019, a Instrução Normativa 206, que trouxe prazos para que os municípios efetivamente utilizassem o pregão eletrônico quando recebessem transferências voluntárias da União, a grande maioria ainda não está preparada. Por mais que aqui no estado do Paraná nós tenhamos um acórdão do Pleno de 2018, que ele fale que a regra é o pregão eletrônico independente da origem do recurso, e o gestor deve justificar nos processos quando adotar o pregão presencial, eu acredito que essa majoração ela tem uma relação direta com o isolamento social. Porque se os municípios não estão preparados para licitar eletronicamente, a dispensa é uma ótima alternativa para evitar esse contato. Então, nós precisamos fazer uma análise sistêmica, entender todo o contexto jurídico e fático antes de criticar. E é aquilo, o gestor público corrupto, ele vai agir independente de dispensa, de inexigibilidade, de pregão presencial, de pregão eletrônico. E a gente tem visto essas situações acontecendo mesmo em momento de pandemia e prisões acontecendo. Então isso não é algo que vem acontecendo. É muito triste, né? Perfeito. É muito triste, Tiossi, porque isso só demonstra a natureza humana. Mas você pode escrever, meu amigo, que eu tenho certeza que são os mesmos corruptos que agem no ambiente de normalidade e agem no ambiente de pandemia. E é por isso que nós temos que defender quem efetivamente presta um bom serviço público, que são, e é a imensa maioria dos servidores públicos.
como você bem disse, podem até errar, mas é errando visando o bem, erram visando o bem. Então é nesse sentido que nós temos que separar o joio do trigo. Mas é mais do que necessário, e aí, né, reiterando o que nós dissemos, eu não tenho dúvida alguma que esses corruptos devem ser sancionados, devem sofrer com todas as consequências e as penalidades mais severas possíveis. Concordo com você, Bruno. Temos aqui a participação de grandes amigos e eles dizem o seguinte: precisamos de voluntários para exercerem cidadania, olharem nos portais de transparência de cada município e denunciar as irregularidades. De fato, precisamos sim, porque não podemos jogar tudo isso para os órgãos de controle, seja um controle interno, seja um controle externo. A sociedade, ela é capaz de provocar mudanças, e a gente já viu em situações recentes no nosso país, no nosso estado, como a mobilização social, ela consegue sim fazer com que os gestores revejam suas condutas. O professor Edgar aqui ele complementa: o Observatório Social cumpre importante papel no controle da administração pública. Nós precisamos dessa aproximação, nós precisamos desse engajamento. A transparência ela deve ser plena nesse momento. Então, controle social, transparência, participação efetiva da sociedade, sem sombra de dúvidas, proporciona uma boa aplicação de recursos públicos e reduz de forma significativa a corrupção. Porque o corrupto... Ele sabe que todos estarão ali antenados. Existem inúmeros instrumentos à disposição do cidadão, da organização, dos organismos sociais, dos observatórios, como bem lembrou o doutor Edgar. Todos nós temos a possibilidade, por exemplo, de ajuizamento de uma ação popular para questionar determinados atos. Agora, o problema é que esses instrumentos são utilizados para desvirtuar a real finalidade. Muitas vezes nós temos ações populares usadas tão somente para fins políticos. Então, eu entendo, eu defendo também que há necessidade de que esse controle social seja exercido, mas ele tem que ser exercido para a sua real finalidade. Nós não podemos desvirtuar este controle para prejudicar tão somente o inimigo político. Porque muitas vezes algumas medidas prejudicam a própria população. Concordo com você, e eu vivencio e vejo isso na prática, que geralmente fala, está lá no portal de transparência. Mas quem da sociedade acessa o portal de transparência? Geralmente quem acessa são os próprios servidores públicos e a oposição. Ela está ali vasculhando, dependendo de uma situação. Ela pega aquele processo, isso não tem nada de ilícito, isso não tem nada de legal, esse controle pode ser realizado, é um direito. Mas o que eu percebo também, ao encontro do que você comentou, é que geralmente essas denúncias que vão para os ministérios públicos, que vão para os observatórios e até para os tribunais de contas, geralmente são denúncias de cunho político. Algum opositor que não concorda com um ato que foi realizado por determinado gestor, ele vai ali e coloca como se fosse um determinado cidadão. Eu já vejo muitas vezes o pessoal utilizando laranjas, né? A gente vem usando o termo cítrico. Advogado. Isso. Os cítricos, né? Pegam alguém ali e coloca como se fosse um cidadão que estivesse ali preocupado de fato com o controle e fazem as denúncias. São denúncias legítimas? São. Mas o que nós estamos defendendo aqui é o quê? A ampla participação da sociedade para uma transparência plena, para um controle pleno, e não apenas para esse controle de fins políticos, que é legítimo, que todos têm direito, mas que ainda é muito tímido por parte do cidadão comum, da grande maioria. Concordo plenamente. Nós vemos, por exemplo, a possibilidade de representação aos tribunais de contas vira uma guerra santa, porque são fins empresariais, disputa, que movimentam a máquina, ou então o próprio mandato de segurança no judiciário, que muitas vezes ele vai paralisar uma contratação, uma licitação, o ente então fica sem o contrato, muitas vezes tem que contratar emergencialmente, uma contratação mais cara, e é um processo que, por exemplo, fica paralisado por 2,
3 anos sem a contratação, né? Então, eu acho que também nós devemos repensar um pouco a forma, neste caso aí de representação ou de mandado de segurança, de ser levado ao judiciário. Aí a pira é muito louca, mas existem aqueles que defendem a constituição de um tribunal administrativo para julgar esse tipo de coisa, esse tipo de assunto. De fato, é um tema aí controverso que demandaria uma outra live para nós tratarmos aqui, mas a gente sabe que essa judicialização e essas provocações, elas vêm causando consequências nefastas ao interesse público, muitas vezes são interesses particulares que são sobrepostos ali em relação àquela demanda pública, e quem perde é a própria sociedade. Não estamos aqui defendendo de forma alguma em que as pessoas que eventualmente tenham seus direitos lesados diante de eventuais irregularidades, de excessos cometidos por parte de gestores públicos, se mantenham omissos, de forma alguma. Nós estamos Pelo aqui... contrário, né, tio? É o nosso ganha-pão. Perfeito. É o nosso ganha-pão. Perfeito. Nós estamos defendendo isso. Maravilha. Bruno, estamos aqui nos nossos minutos finais. Foi uma alegria muito grande contar com a sua participação aqui, trazendo essas provocações nesse momento de pandemia. Realmente nos faz refletir muito sobre essa temática do controle concomitante, do combate à corrupção, da participação social, da aplicação da LINDB no tocante à improbidade administrativa, principalmente no quesito indisponibilidade de bens, porque nós estamos em um momento de escassez e essa indisponibilidade, muitas vezes, que ela de alguma forma admitida pelo Poder Judiciário, com base em valores jurídicos abstratos, vem causando consequências muito ruins, porque as empresas elas têm uma folha de pagamento muito grande, as famílias precisam, de alguma forma, terem um retorno financeiro, isso, de fato, e às vezes tem pessoas sendo prejudicadas por conta dessa falta de coerência em determinados momentos, em determinados processos. Então, eu agradeço muito essa sua participação. E deixo aberto aqui 2 minutinhos para você tecer suas considerações finais. Bom, eu confesso que eu não tenho a inspiração poética do professor José Anacleto, não sei cantar igual o professor Edgar Guimarães, mas eu gostaria apenas desejar, do fundo do meu coração, que a saúde de todos, deixar um sinal de esperança e força para aqueles que estão tomando decisões por todos nós. E para concluir, né, a minha fala, fechar tudo que nós falamos. Primeiro, combate à corrupção é importantíssimo. Segundo, é necessário e a medida mais eficiente é o controle concomitante, e nós precisamos rever a lei de improbidade à luz da LINDB. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade que você me concedeu, graças à nossa amizade. Gostaria de agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. Vi que vários amigos nos prestigiaram. Gostaria de mandar um abraço para todos os meus alunos também, que estão aqui. Já não cansaram de me ouvir a semana inteira, ainda estão me prestigiando. E nada como ter bons amigos, né, Tiossi? E agora, no final, como hoje é sexta-feira, e foi por isso que eu escolhi a data, eu gostaria de decretar o sextou para todos. Mas o mais importante de tudo, por favor, hashtag fique em casa. Portanto, que esse exercício do sextou seja feito na sua própria casa. Show de bola, meu amigo. Então está decretado. E um beijo a todas as mães, especialmente para a Maiara, aí, mãe dessa boneca que é a Alice. Maravilha, meu amigo. Manda um beijo para a Maiara, para todas as mães. E está decretado o sextou. Um bom descanso. Fiquem com Deus. Forte abraço.